Meus irmãos, boa noite. Graça e paz da parte de Deus seja com todos. Motivo de muita alegria, uma vez mais, estar aqui com os irmãos, para juntos aprendermos mais um pouquinho da palavra do nosso bom Deus. Amém? Gostaria de pedir você que trouxe a tua Bíblia, que pegasse ela, para que possamos assim ler alguns versículos da palavra do Senhor que se encontra na carta de Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo. O capítulo é o de número 3, o versículo é o de número 14 ao 17. Os irmãos que nos acompanham através das redes sociais, através da Rádio PB Petrolândia, que o Senhor Deus vos abençoe no nome de Jesus. Amém? Carta do apóstolo Paulo, a segunda carta escrita a Timóteo. O capítulo é o de número 3, o versículo de número 14 ao versículo de número 17. Eu vou ler a palavra e os irmãos assim acompanhem a leitura. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pelo teu amor, que nos concedeu a permissão de cultuar o Senhor, Pai, no dia de hoje. Agradecemos, ó Deus, o domingo que pertence ao Senhor, ó Pai, ao qual aqui estamos para poder, Senhor, honrá-lo, reverenciá-lo, adorá-lo e exaltá-lo, pois o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Pai, que o Senhor possa, ó Deus, através do teu Santo Espírito, iluminar a nossa mente para compreendermos o que a Escritura, ó Pai, a palavra do Senhor tem assim a nos dizer. Assim te louvamos e te agradecemos, em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Meus irmãos, como estamos no mês de outubro, estamos assim vivenciando o mês da Reforma Protestante, e nas oportunidades que tenho ganhado, tenho procurado falar de forma bem breve a respeito deste grande marco histórico que passou aí durante alguns anos atrás. Para quem não sabe, a Reforma Protestante foi justamente o rompimento aonde Deus, através de um homem chamado Martinho Lutero, conhecido como monge agostiniano, se levantou, entendendo a palavra do Senhor, para assim trazer o diferencial ao qual a igreja já estava trilhando de maneira contrária, de maneira errônea, contra a palavra do nosso bom Deus. Porém, é interessante que não somente Martinho Lutero, onde muitos vão acreditar que no dia 31 de outubro de 1517 a reforma veio através deste homem, mas a reforma não veio através de Martinho Lutero. Na verdade, a reforma ela já estava próxima a explodir, a se tornar conhecida, e Lutero simplesmente, através de um versículo que diz que o justo viveria pela fé, ele risca um fósforo, vamos dizer assim, e joga em um grande poço ou tanque de gasolina. Quando nós vamos observar a história, na verdade, a reforma ela já estava acontecendo desde o tempo dos pais da igreja, através também dos pré-reformadores, através dos reformadores aonde se encontra e se encaixa Martinho Lutero, e os pós-reformadores, como John Owen, Jonathan Edwards, João Calvino, e dentre muitos homens que se levantou para anunciar o Evangelho de Deus. E é interessante também porque a reforma ela teve um marco histórico através do dia 31 de outubro de 1517, ao qual eu acabei de dizer, e foi justamente quando Martinho Lutero ele escreve 95 teses, como é conhecido por muitos, e como forma de protesto, ele pega essas 95 teses, coloca sobre o castelo, sobre a catedral de Wittenberg,
convocando para uma dieta os homens a falar sobre a cobrança de indulgências e também a respeito da justificação, como eu disse aqui pela manhã, se a justificação ela é pela fé ou se a justificação ela é feita através das obras. E com isso Martinho Lutero não tinha a vontade de criar uma guerra, criar um conflito, mas graças a Deus que o mesmo entendeu a importância daquelas 95 teses, a importância do sola escritura, do somente a fé em Cristo Jesus, e pela misericórdia de Deus, então, Martinho Lutero entendeu, como muitos também no passado entenderam, que a igreja, ela tem que estar focada, não nas coisas supérfluas, mas ela tem que estar focada na palavra de Deus. E Martinho Lutero, então, entendeu que por muitas das vezes nós desprezamos a palavra por coisas não essenciais. E diante disso, meus irmãos, eu quero falar um pouquinho a respeito de Paulo, dando assim as instruções ao seu filho na fé, como muitos vão dizer, a respeito desse jovem chamado Timóteo. E para entendermos também, eu quero deixar aqui o tema da mensagem, que será o fundamento da autoridade. Assim como Lutero, João Calvino, Jonathan Edwards e dentre muitos entenderam que a autoridade da igreja ela está fundamentada não na igreja, mas na Escritura Sagrada. No dia de hoje, na noite de hoje, nós também vamos aprender mais um pouquinho, que a autoridade ela não vem da igreja, ela não parte da igreja, mas a autoridade ela parte das Escrituras Sagradas. A carta escrita por Paulo a um jovem chamado Timóteo, que era um dos jovens pastores da cidade de Éfeso, vem com o intuito de, assim, instruir a Timóteo como que ele deveria se comportar diante dos homens e como também ele deveria instruir os demais homens a viver conforme a vontade de Deus. É interessante que um reformador francês chamado João Calvino, ele vai dizer em seu pensamento que Paulo escreveu essa carta mais com o intuito para, assim, mostrar a Timóteo a respeito das pessoas, dos homens que estavam se levantando. Calvino vai dizer que essa carta ela foi escrita mais por causa dos outros do que pelo próprio Timóteo. E quando nós vamos observar, nós vamos ver as muitas formas de Paulo trabalhar com Timóteo, para que o mesmo se atentasse e tomasse cuidado com os muitos falsos mestres que estavam se levantando na sua época. A segunda carta de Paulo a Timóteo, ela contém 4 capítulos. O capítulo de número 1, Paulo ele vai fazer assim, o de costume na maioria das suas cartas, uma breve saudação. Não somente uma saudação, mas Paulo também ele vai procurar falar e justificar o seu apostolado pelo fato de muitos homens que estavam se levantando para questionar se de fato Paulo era um verdadeiro apóstolo. Estavam criticando, levantando dúvidas, indagações sobre o ministério apostólico da vida de Paulo. Então o capítulo de número 1 vai vir com este intuito de Paulo fazer a saudação e mostrar que o seu apostolado de fato era um apostolado vindo, vocacionado pela pessoa de Jesus Cristo. E também no capítulo 1, Paulo vai mostrar para Timóteo que muitos dos judeus estavam mais preocupados com as coisas do dia a dia do que com o crescimento do corpo de Cristo. Isso aqui já entra como uma aplicação para nós nos dias de hoje, e temos que tomar muito cuidado para não nos interessarmos mais naquilo que de fato não tem valor algum, que não agrega em nada, e esquecer que o importante é com que o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, ela cresça, é robusta na fé e no conhecimento de Deus. O capítulo de número 2, Paulo ele segue assim dando orientações para trazer um ânimo para Timóteo. Quando nós vamos estudar o contexto, Ione, desta carta, nós vamos chegar à seguinte conclusão, que o tempo estava complicado, tempos caóticos estavam passando Timóteo e a congregação de Éfeso. Então Paulo escreve essa carta para trazer um ânimo a Timóteo, pois a perseguição religiosa já tinha começado naquela época. Tanto é que Paulo vai falar, olha Timóteo, eu quero te falar a respeito dos últimos dias, e também pelo fato de que o fim da era apostólica
estava se aproximando. Então Paulo, ele segue dando orientações a Timóteo para se animar cada vez mais e mais na fé. E não somente isso, Paulo entendia perfeitamente que se Timóteo tivesse compreensão ao Altair da Escritura Sagrada ou das Sagradas Letras, Timóteo também utilizaria a palavra para instruir muitos outros líderes a não desanimar e continuar na persistência de ensinar o verdadeiro evangelho. O capítulo de número 3, Paulo ele vai entrar com uma forma de prevenção para Timóteo, prevenindo Timóteo como que ele deveria se comportar diante dos homens e não procurar ter um comportamento como muitos estavam tendo naquela época. Tanto é que no capítulo 3, Paulo vai usar o exemplo de si mesmo para mostrar a Timóteo que você não venha andar como estes líderes, como estes falsos mestres fraudulentos que corrompem a palavra, mas que você possa, Timóteo, seguir o meu exemplo, pois o exemplo que eu estou seguindo é o exemplo de Cristo. E é interessante, meus irmãos, que é um capítulo que vai aplicar também nos dias de hoje, que possamos tomar muito cuidado a não seguir os falsos mestres, a não viver conforme a vontade dos falsos mestres, mas que possamos entender que a importância fundamental da igreja é viver em conformidade com a palavra de Deus. E Paulo continua, seguindo as suas orientações, os motivos pelas orientações, e ele vai finalizar com o capítulo 4, onde Paulo ele segue com solidariedade para com Timóteo, para que o mesmo se tornasse assim diligente no caminhar da palavra do Senhor. E Paulo entendia que o seu fim estava se aproximando. Paulo sabia que estava chegando a sua hora de ser sentenciado, morto, então por isso que ele tinha pressa de ensinar o jovem Timóteo, que estava com um pouco de medo por causa da perseguição que a igreja do Senhor sofria naquele dia. E aqui eu posso usar de uma expressão, que é o sensacionismo, é a cessação do dom apostólico. Paulo entendia que a era apostólica estava chegando ao fim. Mas hoje, a igreja do Senhor ela é fundamentada na doutrina dos profetas e na doutrina dos apóstolos. Não precisamos de novos profetas, não precisamos de mais apóstolos, porque a igreja do Senhor já tem a doutrina dos apóstolos e dos profetas fundamentado aqui no sola Escritura. Paulo, então, agora ele vai começar o capítulo de número 3. Se você puder acompanhar comigo, por favor. O capítulo de número 3, do verso de número 1 ao 13, Paulo vai relatar, de fato, qual era a condição, irmã Andréia, que aqueles homens estavam tendo diante da sociedade. Paulo começa a instruir a Timóteo que estes homens, eles eram homens difíceis de lidar, que eram egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, e dentre muitos outros pontos negativos ao qual eles estavam diante do Senhor e diante de toda uma sociedade. E quando nós vamos estudar o contexto, meus irmãos, aqui da carta de Paulo a Timóteo, não somente Paulo está aplicando estes cuidados para Timóteo a respeito dos homens que viviam fora da igreja, mas também com aqueles falsos líderes que viviam dentro da igreja e não davam o verdadeiro exemplo. Tanto é que a primeira carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo e a carta de Tito, Paulo vai falar, ensinar a respeito de como os obreiros devem se comportar, como que os presbíteros, os diáconos, aqueles que são vocacionados devem se comportar diante da sociedade. E Paulo vai mostrar então que existiam muitos líderes que de fato estavam vivendo em um verdadeiro egoísmo, eram traidores, atrevidos, efatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então Paulo, do capítulo de número 3, verso de número 1 a 13, Paulo vai mostrar a Timóteo, essa é a forma que esses homens vivem sem a palavra do Senhor. Estes são os comportamentos que os homens sem Deus têm diante da sociedade. E é interessante que Paulo, depois que ele vai mostrar isso para Timóteo, do capítulo 3, verso 1 ao 13, agora Paulo ele vai entrar no verso de número 14, que acabamos de ler, até o verso de número 17.
ele começa o seu ensino a Timóteo da seguinte maneira, dizendo assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado. Meus irmãos, quando Paulo usa da expressão tu, Paulo está usando um pronome pessoal, ele já traz algo direto, apontando esta mensagem, esse ensino, essa instrução para alguém. É a mesma coisa que eu olhar para o meu irmão Cleudilon e dizer: Cleudilon, o Arthur vive dessa maneira, contrário à vontade do Senhor, mas Cleudilon, tu, porém. Então eu estou mostrando para o Cleudilon que ele tem que comportar diante da sociedade em conformidade com a palavra de Deus, diferente da vida que o irmão Arthur ele tem diante da sociedade e diante também da igreja. E Paulo então ele vai trazer o quê? Uma advertência de conduta ao qual Timóteo deveria ter. Meus irmãos, é muito interessante, porque a palavra do Senhor ela vai nos ensinar qual deve ser a nossa conduta diante da sociedade. Qual deve ser a nossa conduta no nosso local de trabalho? Qual deve ser a nossa conduta para muitos irmãos que pegam ônibus para ir trabalhar? Qual é a nossa conduta dentro dos locais bancários, dentro de um estádio de futebol e dentre muitos lugares que não somente é a casa do Senhor? Paulo, ele instrui a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado. Que nós possamos também, meus irmãos, a receber esta palavra em conformidade com a vontade do Senhor, para que possamos ter um comportamento totalmente diferente do comportamento dos homens, do capítulo 3, verso 1 ao verso 13. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que foste inteirado. Paulo aqui ele vai trazer a recordação desse jovem pastor, desse jovem líder chamado Timóteo, para mostrar que Timóteo ele deveria o quê? Permanecer na posição ao qual o Senhor Deus o chamou. Que ele deveria permanecer na posição ao qual o Senhor Deus o colocou. Paulo aqui ele está mexendo com as estruturas de Timóteo para mostrar a Timóteo, você não deve se acovardar. Permaneça aonde o Senhor te colocou. Meus irmãos, nos dias de hoje, eu vou dizer que nós estamos vivendo tempos difíceis, aonde não precisa ninguém nos atacar para a gente se acovardar. Estamos vivendo tempos que basta alguém querer trazer um falso ensino, e se nós não formos direcionados por Deus, nós somos levados a receber este falso ensino. A partir do momento que recebemos o falso ensino, deixamos o ensino verdadeiro, nós estamos o quê? Deixando aquilo que a gente aprendeu como súmula importância para as nossas vidas. Permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado. É interessante, porque quando nós vamos observar este ponto de Paulo aqui ele está ensinando uma forma de catequese para Timóteo. Ele está trazendo a recordação de Timóteo aquilo que ele aprendeu no passado. E a palavra, ela é presente, por mais que assusta alguns, quando fala, vamos trabalhar o catecismo. Acredito que os irmãos que também nos acompanham, às vezes assusta, porque olham para nós dizendo, lá vem os católicos mansos. Mas, na verdade, a palavra catecismo, ela se encontra 8 vezes na palavra do Senhor. 4 vezes ela é falada por Lucas e 4 vezes ela é falada através de Paulo. E a palavra catecismo quer dizer ensinar ou instruir. E quando nós vamos estudar a etimologia dessa palavra, ela vem o quê? Como doutrinação. Então Paulo, ele está trazendo Timóteo à memória para mostrar para ele o quê? Timóteo, você foi instruído, você foi catequizado, você foi doutrinado, Timóteo. Então você não pode ter a vida como os homens lá fora também têm. E é interessante que Paulo aqui vai dizer, tu porém permanece naquilo que aprendestes e que foste inteirado. A palavra inteirado, meus irmãos, ela vem de ser noticiado, notificado. Paulo está dizendo a Timóteo, você foi notificado, Timóteo, no passado.
Você foi informado, Timóteo, o que é as Sagradas Escrituras. Meus irmãos, eu acredito aqui que muitos já um dia receberam esta grande notícia, que é a notícia do Evangelho Salvador. E essa palavra, ela vem de confronto com nós, para nós nos atentarmos e lembrarmos a respeito dos últimos dias ao qual Paulo estava falando. E nós não estamos vivendo dias diferentes, estamos vivendo dias trabalhosos, dias caóticos, dias que muitos falsos mestres e falsos ensinos têm se levantado. Então Paulo, através da palavra do Senhor, o Espírito Santo, hoje ele nos traz o que? Um alerta através da Escritura Sagrada. Porque um dia nós fomos informados, noticiados a respeito deste Evangelho Salvador. Para que nós possamos o quê? Nos manter na posição que o Senhor Deus nos chamou. É interessante que no verso de número 15, Paulo vai dizer assim: e que desde a infância sabes as sagradas letras. Meus irmãos, aqui há o papel das mulheres a respeito do ensino. E quando eu falo do papel das mulheres, para você que nos acompanha e você também que está aqui presente, Paulo aqui não está dando algum título para a mulher, ou melhor dizendo, ele não está dando à mulher o direito de algum ministério. Vocês são sábios, né, e têm este conhecimento, que na verdade Paulo está falando que as mulheres têm um papel fundamental em ensinar os filhos, ajudar o marido, ajudar o esposo no auxílio de ensinar às crianças o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu digo isso no caso como um exemplo, eu, minha esposa e o Jonathan. No momento que eu não estou presente, cabe à minha esposa Jéssica instruir, catequizar o Jonathan a respeito do Evangelho de Cristo. E Paulo aqui está dizendo o quê? Que Timóteo, em sua infância, ele recebeu as Sagradas Escrituras. E ele recebeu de quem? Através da sua mãe, chamada Eunice, e da sua avó, chamada Lloyd. O pai era grego, então ele não tinha, assim, um domínio da palavra do Senhor, mas a mãe de Timóteo e a sua avó tinha. Então Paulo está dizendo: Timóteo, lembre-se aquilo que você recebeu desde a sua infância, que são as sagradas letras. Eu procurei fazer uma observação, uma pesquisa, melhor dizendo, e através de um comentário bíblico de um pastor africano reformado, ele vai dizer que em alguns pontos da África, meu amigo Daniel, muitas famílias estão deixando o ensino da Bíblia às crianças para a escola e para a igreja. E Paulo aqui ele está nos ensinando o quê? Que Timóteo, ele recebeu a instrução bíblica, preferencialmente dentro da sua casa. E é triste porque este pastor ele vai dizer que de fato o evangelho ele é valioso e o maior bem que Timóteo, de acordo com o pensamento deste pastor, recebeu foi o ensino, a instrução da palavra de Deus. Meus irmãos, é muito bom quando a gente recebe o ensino dos nossos pais, para poder ser alguém na vida, para adquirir um carro, poder comprar uma casa, saber administrar as nossas finanças, mas o maior bem que os pais têm para ensinar os seus filhos é a instrução da palavra de Deus. E aqui eu quero falar aos jovens e aos adolescentes que se fazem presentes aqui. Vocês estão tendo a maior oportunidade de aprender o Evangelho de Cristo Jesus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, 14. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Capítulo 1, verso de número 14, na própria carta. Você que é jovem, adolescente, olha o que Paulo diz a Timóteo. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em vós. Guarda o bom depósito. Meus irmãos, em algumas traduções, Paulo está dizendo, guarda o bom tesouro. A palavra do Senhor é um tesouro para nós. A palavra do Senhor é um tesouro que vem às nossas vidas.
Não somos nós que procuramos este tesouro, mas é este tesouro que nos alcançou. Não somos nós que amamos a Cristo, mas Cristo nos amou primeiro. Meus irmãos, Paulo instrui a Timóteo para ele lembrar da sua infância, da sua juventude. Você jovem, você adolescente, lembre-se que o maior tesouro que você pode guardar não são os bens financeiros que você pode ajuntar ou seus pais podem deixar para vocês, que o maior bem não são os grandes carros de luxo ou os melhores tênis ou roupas a se vestir. O maior bem, o maior tesouro é a palavra de Deus. Por que a palavra ela é importante, Natanael? Por que a palavra ela é como um tesouro, como algo valioso? Olha o que Paulo vai dizer ainda no versículo de número 15. E que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo aqui está deixando muito claro para Timóteo que este tesouro de fato garante a vida eterna. Paulo está deixando muito claro para Timóteo que não existe nada que pode oferecer a vida eterna a não ser a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. É essa palavra que nos leva a reconhecer a Cristo e recebermos assim a tão grande salvação. E Paulo aqui está instruindo a Timóteo para que o mesmo ele manejasse bem a palavra de Deus, que ele manejasse bem este grande tesouro, porque este tesouro ele é precioso para dar sabedoria verdadeira aos homens. A segunda carta de Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 6 ao 7, olha o que Paulo vai dizer. Ele diz assim: pois entre estes que se encontram, os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Meus irmãos, este tesouro de fato traz a verdadeira verdade. Não acredite nas vãs filosofias. Não acredite nas muitas mentiras vindas dos falsos mestres. Mas acredite na palavra do Senhor. Confie na palavra do Senhor. Medite na palavra do Senhor, porque de fato ela sim vai nos trazer a verdadeira sabedoria. E por que Paulo vai dizer isso? Porque muitos homens já em sua época, e os dias de hoje não são diferentes, também faziam uso, meu amigo Pedro, da palavra de Deus, mas de maneira distorcida, para poder adquirir aquilo que eles bem queriam, ou para instruir de maneira errônea o povo que escutava a palavra vinda por eles. Então aqui Paulo está instruindo a Timóteo: Timóteo, entenda que a verdadeira palavra te trará um ensino genuíno. E ele ensina para Timóteo para que ele tomasse cuidado com as muitas maneiras distorcidas dos homens para com a palavra de Deus. Meus irmãos, nós aqui estudamos a palavra, aprendemos a palavra, mas entenda, o falso mestre, o falso pastor, os lobos, também fazem uso da palavra de Deus, porém, distorcem os textos para poder chegar aonde eles querem. E que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aqui Paulo ele não deixa de aplicar, algo perfeito. Ele vai mostrar o que? Timóteo, os homens trazem um ensino para se adquirir a salvação, mas o verdadeiro ensino vai mostrar de fato como é que o homem recebe a salvação. E trazendo para os dias após Paulo, nós podemos hoje falar a respeito de muitos que ensinam a fé ou o ensino sinergista, melhor dizendo. Muitos têm ensinado o sinergismo nos dias de hoje, que Deus, junto com o homem, coopera para a salvação. Isto é um ensinamento errôneo. Fazem uso da palavra, mas distorcem a palavra, para mostrar aos homens que é possível adquirir a salvação, não somente pelos méritos de Cristo, mas também mediante aos méritos do homem.
E parece que Paulo já sabia a respeito desse sinergismo que se levantaria nos dias de hoje. Mas Paulo vai mostrar através da palavra o que a fé, ela é através de Cristo Jesus. Que a salvação, ela vem pela fé em Cristo Jesus. A salvação não é sinergista. A salvação é monergista. É Deus iniciando a salvação e dando uma conclusão final na salvação sobre a vida do homem. É Deus do início ao fim. Os méritos são do nosso Senhor e não dos homens. A fé não vem do homem, mas ela vem de Deus. A fé não é um dom dos homens, mas a fé é um dom de Cristo Jesus. Carta escrita aos Hebreus, capítulo de número 12, verso de número 2, vai dizer que a fé, ela vem através de Cristo Jesus, que é o nosso autor e o consumador da nossa fé. A fé não nasce em mim, a fé não vem de mim, a fé não nasce em você, a fé não nasce de você, mas a fé, ela vem do nosso autor e do nosso consumador, que é o Senhor Jesus Cristo. E existe uma pergunta do breve catecismo de Westminster, que é a pergunta de número 86, da página 68, que vai dizer: o que é a fé em Cristo Jesus? E a resposta: fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora, pela qual recebemos e confiamos. Recebemos pelos méritos de Cristo. E passamos a confiar pela operação do Espírito Santo na nossa vida. Só nele para a salvação, como ele nos é oferecido no Evangelho. Assim como Cristo, ele é oferecido através do Evangelho, a fé também vem pelo Evangelho. Não existe trazer fé de outros pontos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E Paulo continua para caminharmos para o final. Ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra ao qual Paulo utiliza aqui, que toda a Escritura é inspirada. A palavra inspirada vem do grego de theopneusta, que quer dizer divinamente inspirado. A carta é escrita por Pedro, 2 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 20 a 21, Pedro vai dizer que toda a palavra, ela é o que? Divinamente inspirada pelo nosso Deus, e não vem da inspiração do homem. Toda a palavra, toda a Escritura, meus irmãos, ela é inspirada, não tem ação humana na palavra de Deus. Toda a palavra, ela é ação do nosso Senhor, bom Deus, do início ao fim. Ela não é de inspiração humana, ela não é obra do acaso, mas ela é a obra do nosso bom Deus. E é interessante aqui que eu tenho que trabalhar um outro ponto da Confissão de Fé de Westminster, capítulo de número 1, inciso de número 1, página de número 29, que diz assim: a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens são inexcusáveis. Ninguém poderá ter desculpas diante de Deus naquele grande dia. Todavia, elas não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade que é necessário para a salvação, que fala sobre a revelação geral e a revelação especial ou a revelação divina. A geral é a obra da criação, mas a revelação divina, ela é de inspiração para a salvação. Por isso agradou o Senhor em diversos tempos e diferentes modos revelar a si mesmo e declarar a sua vontade à sua igreja. Depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção do mundo. Foi o Senhor, igualmente servido, fazê-la escrever toda. Isso torna as Escrituras Sagradas indispensáveis, tendo cessado aqueles antigos meios,
antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. Meus irmãos, cessa-se através da palavra de Deus toda nova revelação. Cessa-se através da palavra de Deus toda nova inspiração. Cessa-se através da palavra de Deus tudo aquilo que muitos se levantam para dizer, assim diz o Senhor. Não, assim diz o Senhor, está na sua palavra. Não precisamos de nova revelação. Não precisamos de novos ensinamentos ou novas filosofias, não. Para a salvação, nós precisamos somente e unicamente da palavra de Deus, que é o fundamento de toda a autoridade. E a palavra, ela é útil. Por que útil? Pois ela é proveitosa. Ela é útil para o bem, para satisfazer a vontade do Senhor mediante as suas escrituras. Os lobos, eles usam a palavra de maneira inapropriada, mas Paulo vai instruir a Timóteo e aos homens a maneira correta de se viver mediante a vontade de Deus. Toda a escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino. O ensino pressupõe-se que é o ensino da doutrina, daquilo que é certo. Para a repreensão para poder mostrar aquilo que não é certo, que não está em conformidade com a palavra de Deus. Que ela é para a correção, para poder nos mostrar e mostrar a nós, melhor dizendo, como se tornar um homem da maneira correta. E para a educação na justiça, para poder nos ensinar como a permanecermos, não vivendo conforme a justiça dos homens, mas conforme a justiça de Deus. E aqui eu quero concluir com um pensamento de um pastor chamado John Kelly, que ele explica essa passagem da seguinte forma, é a nossa aplicação. A Escritura é pastoralmente útil para o ensino, isto é, como fonte positiva de doutrina cristã, para a repreensão, isto é, e para refutar o erro. É para repreender o pecado, para a correção, isto é, para convencer os maus orientados dos seus erros e colocá-los no caminho certo outra vez. E para a educação na justiça, isso é, para a educação construtiva da vida cristã. Meus irmãos, nós temos a Escritura Sagrada. Muitos homens se levantaram para poder ensinar que nós não precisamos de mais nada, a não ser a palavra do nosso bom Deus. Aqui está o fundamento de toda a autoridade. Aqui está aquilo que nós precisamos para sermos salvos. Aqui está aquilo que nós precisamos para sermos libertos do nosso pecado. Aqui está a palavra do nosso bom Deus. Coloque sobre os seus pés. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, louvamos ao Senhor, ó Deus, pela Tua palavra, em saber que toda a Escritura, Senhor, ela não vem de inspiração humana, mas ela é de inspiração divina. Em saber que a Tua palavra ensina, ó Pai, que não são através dos méritos do homem, pelo pensamento e ensinamento sinergista, mas é através dos méritos únicos e exclusivos do Senhor, a saber, ó Deus, que a salvação, ó Pai, ela é monergista, Senhor, aonde o Senhor dá início e aonde o Senhor a conclui. Agradecemos o Senhor por ter levantado grandes homens, ó Pai, na Tua palavra, como o apóstolo Paulo, para instruir a Timóteo e instruir também, ó Pai, os muitos obreiros. E te pedimos, ó Pai, nos instrua através do Teu Santo Espírito, para vivermos de maneira digna, de maneira correta, de maneira, ó Pai, ao qual nós não venhamos, ó Pai, a nos envergonhar e também não envergonhar o Evangelho. Para que possamos seguir a Tua palavra, para sermos aptos a manejá-la, ó Pai, da maneira correta, diferente dos falsos mestres que têm se levantado nos dias de hoje. Te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pela chuva que caiu há pouco tempo, que provavelmente cairá novamente. Agradecemos o Senhor, ó Pai, por essa semana que se iniciou, ó Pai, sobre o domingo do Senhor. E, ó Deus, te pedimos que o Senhor abençoe, ó Pai, a cada um que aqui está, os que não vieram, ó Pai, por motivos maiores, e aqueles que nos acompanham através das redes sociais.
Assim nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Livro de Números, capítulo de número 6, verso de número 24 ao 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. IPB Petrolândia, um lugar de encontro com Deus.